recapitular um pouquinho a coisa da conclusão antes de a gente avançar, né? Então o principal aspecto que eu tenho falado com vocês, enfatizado com vocês, é que o texto dissertativo argumentativo, né, da redação, ele precisa estar conectado, estar coeso e estar planejado, né? De certa forma eu tô dizendo com outras palavras, mas é que o texto precisa de uma organização, ele precisa de uma sequência, ele precisa estar conectado de certa forma, né? Então, eu começo então falando para vocês o seguinte, galera, contexto, uma alusão, um dado histórico, uma citação de um filme que é para chamar a atenção do leitor. Nessa que vocês chamam a atenção do leitor trazendo algo que é interessante, vocês vão fazer gancho. O que é o gancho? É a aproximação de uma dissertação ao seu ponto de vista, né? O que é dissertar? Dissertar é falar sobre. Então vocês podem falar sobre o filme, né? Ah, o filme tal, narra tal coisa, no ano tal, nanana. Isso não tem a opinião de vocês. Isso não tem a perspectiva de vocês. Isso não tem o que vocês pensam. Vocês estão dizendo a coisa como ela realmente é. E aí vocês aproximam. Quando a gente sai da ficção, não é diferente. Olha, isso está tirando do campo apenas da ficção, apenas o campo da dissertação, apenas de falar sobre, para uma proximidade do ponto de vista de vocês. Então, o filme Naruto, o anime Naruto, é um anime japonês que retrata uma vida, nananana, e aí você tem um garoto órfão que cresce sozinho, nananana. Vocês não estão falando o que vocês estão pensando, né? Vocês estão descrevendo aquilo como realmente é. Aí vocês falam, fora da ficção, fora do anime, fora do desenho, né? Que é o segundo momento, né, da introdução, o desenvolvimento então da nossa introdução, não é diferente. A gente encontra as crianças que por causa do abandono dos pais, por causa, né, por causa das circunstâncias da vida, acabam não tendo as bases ou as estruturas familiares para que elas cresçam bem. E aí sim entra a tese de vocês, né? Por isso convém que a sociedade discuta sobre o acolhimento das crianças abandonadas e o processo de formação da sua educação dessas crianças. Então a gente disserta, falar sobre, né? A gente disserta sobre algo para chamar atenção, depois a gente vai aproximando isso para o nosso ponto de vista. Lembrando que o aspecto geral da redação é não defender só o nosso ponto de vista, mas convencer o leitor do nosso ponto de vista. E aí, eu tô falando pra vocês, de certa forma, alguma coisa entalada, estranho. Eu tô falando com vocês, então, dessa montagem dessa tese, que a gente está chamando de tese organizadora, que ela já coloca elementos para o leitor, dizendo para o leitor o que vai ser dito ao longo do texto. Então, ao longo do meu texto, irei dizer desse acolhimento dessas crianças e a necessidade de pensar o seu processo formativo e educacional. No desenvolvimento 1, a gente vai falar sobre esse processo de acolhimento. No desenvolvimento 2, a gente vai falar sobre esse processo educacional formativo da criança. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que a introdução está conectado com o desenvolvimento 1 e conectado com o desenvolvimento 2. Quando a gente chega na conclusão, ela segue conectada com o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e introdução. O que eu estou dizendo para vocês, de certa forma, isso exige um planejamento de texto e isso exige um raciocínio lógico coeso e coerente, que é a competência 4, vale 200 pontos, coesão e coerência, né? Não se contradizer, não botar elementos novos no meio do texto, dizer coisa que você não disse em momento algum no texto, né? E isso, inclusive, é importante para quando vocês forem montar a conclusão de vocês, quando vocês forem colocar a proposta de intervenção, essas propostas de intervenção têm que se direcionar necessariamente para os problemas que vocês apontaram. Esse era um problema, né, da redação da Monique. A Monique apresenta uma redação, ela apresenta duas palavras-chave, né? Profissão, né, a vida profissional dos negros,
e algum outro aspecto da vida profissional dos negros, né? Acho que educacional, alguma coisa assim. E aí no desenvolvimento um ela fala da condição financeira, né? Então a primeira palavra-chave dela é profissional e aí ela fala pro financeiro. Isso é um desvio muito leve. É um desvio, mas é muito leve. Vida financeira não necessariamente se aplica à vida profissional. Um exemplo assim para poder ficar mais claro assim é um herdeiro, né? Um herdeiro ele pode ter uma vida financeira muito boa, mas não ter vida profissional nenhuma. E aí, às vezes a gente associa, a gente cola as coisas como se elas fossem necessariamente a mesma coisa. E não, gente. Condições financeiras é uma coisa, vida profissional outra, elas se implicam, elas se atravessam, elas se coafetam. E é por isso que eu descontei nota, né, da redação dela como desvio leve. Porque eu entendo a associação, a implicação que ela fez, né? Ela implicou financeiro e profissional. E aí ela fica falando, a vida financeira dos negros é diferente dos brancos, nananã, por causa de uma dimensão histórica, blá 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 blá, mimimi. E aí profissional não falou em momento algum. E na introdução dela, ela apresentou o aspecto profissional. O que seria então, Val? Ela aprofundar o profissional e não falar tanto do financeiro. Falar dos cargos de hierarquias, falar das posições de poder, de falar do desemprego. Isso sim está mais atrelado à vida profissional e carreira. A consequência desse efeito, dessas circunstâncias profissionais, acarreta nessas consequências financeiras, né? Se a pessoa está desempregada, se ela não tem outra fonte de renda, as chances, se ela não é herdeira, se ela não recebe recursos de outros lugares, as chances de ela ter uma vida financeira muito ruim, né? Assim, a gente consegue raciocinar, a gente consegue, tá desempregada, não tem outra fonte de renda, não vai ter dinheiro, entendo. E é por isso que seria mais adequado ela então usar não uma palavra profissional, mas socioeconômico, por exemplo. Se ela usa o termo, inclusive ela usa o socioeconômico no desenvolvimento. Ela usa esse termo socioeconômico. Mas na sua introdução ela apresenta uma discussão a respeito da vida profissional. E aí eu marquei como um pequeno desvio. Então, o meu conselho para vocês é que quando vocês forem montar as palavras-chave, que vocês não fiquem acanhados de repetir essas palavras-chave no desenvolvimento. Ah, mas Val, será que não vai ficar muito repetição de palavra? Nananã. A repetição de palavra ela não é bem marcada assim, sabe? Tipo, usei essa palavra uma vez, não vou usá-la nunca mais no meu texto. Não é isso. Às vezes no mesmo parágrafo, em uma oração para outra, repetir muitas palavras é um problema. Mas se você usou aquela palavra socioeconômico no desenvolvimento, usou a palavra socioeconômico na introdução, usou a palavra socioeconômico na conclusão, assim, sabe, distante, isso não é marcado como repetição de palavra. O que seria marcado como repetição de palavra é se vocês usam esse termo socioeconômico na introdução 4 vezes. 4 vezes no desenvolvimento. Em um único parágrafo, essa palavra aparece muitas vezes. Agora, se a palavra socioeconômica apareceu lá na introdução e aí vocês mencionam ela no desenvolvimento, isso não é considerado repetição. Isso, muito pelo contrário, isso é marcado como coerência. Então, a gente precisa até tomar cuidado pra gente não ficar nessa, eu não vou repetir palavra, não vou repetir, não vou repetir, e começar a usar palavras que têm outro significado, achando que é a mesma coisa. Quando simplesmente você poderia ter usado aquela palavra socioeconômico no desenvolvimento e mencioná-la de novo. E fortalecer a coesão do seu texto. Então acho mais interessante citar uma mesma palavra que você usou na introdução de novo no seu desenvolvimento para marcar a coesão do texto, do que querer usar palavras diferentes o tempo todo e usar significados diferentes. Como eu já marquei, profissional e financeiro não necessariamente são a mesma coisa, se implicam, se atravessam, se coafetam. Óbvio. Nem sempre. Já dei o exemplo do herdeiro. Mas é melhor marcar uma coerência do texto do que querer mostrar que tem um vocabulário muito grande
e acabar perdendo o sentido de uma palavra, né? E aí eu já marquei o sentido do financeiro pro profissional. Então tá. Então a introdução é essa marcação do que vai ser dito ao longo do texto, é a apresentação do texto para o leitor, é chamar a atenção do leitor para dentro do texto, por isso que a gente chama de contexto, contextualização é isso, né? Botar em texto, né? Entrar em texto. E nesse entrar em texto é chamar a atenção do leitor. Então, o contexto, vocês vão apresentar, vão fazer um gancho, vão apresentar para o leitor o que vai ser dito ao longo do texto. É um desvio que a Monique, né, cometeu, e eu também comentei também, que o Caio acabou comentando também, que é a sua tese tem que estar muito bem alinhada com a proposta do tema do texto, do tema da redação. E para isso a gente precisa aprender a ler o tema da redação. Eu deveria estar escrevendo, né? Mas eu já comecei, eu vou continuar falando, tá? Mas isso não significa que vocês não têm que escrever, tá? Porque normalmente eu faço a exposição, vou escrevendo no Docs e vocês vão vendo, né? Mas eu só comecei a falar e... Enfim, espero que vocês estejam lutando, porque isso vale ouro, eu já falei isso mais de uma vez. Isso vale ouro, isso vale a aprovação de vocês, isso vale o futuro de vocês, a profissão que vocês querem seguir, o sonho de vocês. Então, assim, agarra, nota na parede, faz tatuagem, sei lá. Mas não perde essas coisas que eu tô falando, não, que são muito importantes. Inclusive, eu tô gravando, vale a pena voltar dessa exposição que eu tô fazendo geral aqui. Então tá. O tema. É necessário aprender a ler bem o tema, né? E aí eu já tô cantando essa bola para vocês desde o primeiro dia de aula, que quando o tema da redação caiu em 2015, a persistência da violência contra a mulher. O tema da redação não é violência feminina, mas é porque persiste. É a persistência que o Enem quer que vocês falem. Quando o tema caiu, os caminhos para se combater a intolerância racial, os caminhos para se combater a intolerância religiosa. Não é para falar de racismo, não é para falar sobre intolerância religiosa. Mas como a gente combate? Quais são os caminhos? O que a gente faz para se resolver isso? Então, os caminhos era a coisa mais importante para falar no texto. Quando o tema caiu, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema da redação não era para problematizar o cinema, para falar que o cinema é racista, que o cinema... Não é sobre isso. O tema da redação era democratizar o acesso. A coisa mais importante para se falar não era nem de falar de cinema, mas como é que a gente torna mais acessível, como é que a gente faz com que toda a população e todo ser humano tenha acesso à cultura. Então a gente estava falando de um direito de humano, de cidadão. Não era para falar, o cinema ainda é muito racista porque só tem pessoas brancas. O cinema é... Sabe? Já viu o preço que tá uma inteira do cinema? E onde eles se localizam? Se localizam nas grandes cidades. Então, quando a gente vai para o Nordeste, vai para a região do Norte, não existe cinema. Você tem uma precarização muito grande do cinema. E isso é um direito humano que é acessar a cultura. Acessar a cultura, se informar pela cultura. A gente aprende sobre a história do mundo pela cultura. A gente aprende sobre a história do nosso país quando a gente vê Escravizaura, por exemplo. A gente entende o sistema escravista que nós tivemos. A gente olha para Batman, por exemplo, e a gente encontra ali um justiceiro, um cara que usa capa preta, que por causa da sua infância, ele, né, vê os seus pais sendo mortos, seus pais são mortos na sua frente, ele herda, né, uma herança bilionária e ele começa a bater em pobre bandido. O que isso diz de mundo? Isso diz de um mundo, de uma classe que se goza em ver bilionário batendo em bandido. Isso diz do nosso mundo. Isso nos informa sobre o mundo. Isso nos informa de como é a nossa sociedade. E aí a galera fala, show de bola, esse cara espanca, mas não mata. Ele dá um traumatismo craniano de tanto soco que ele dá no bandido, quebra um braço do bandido, mas não mata, então ele é bom.
olha como esse milionário, né, de capa preta que faz a justiça com a própria mão, ele é super bacana, né? E também informa a gente também de uma outra coisa, de uma visão de justiça muito superficial, né? Que a visão de justiça se dá, o cara cometeu o crime, pune ele, né? Que é como as pessoas mais comuns pensam, né? Justiça e pensam também justiça social, né? Não se pensa em estrutura, não se pensa, tá, quais são o que levou, o que a nossa sociedade sistematizou para que sempre haja novos bandidos. Por que o crime não acaba? Se alguém pune, se a pessoa comete não sei o que, você prende ela, pronto, acabou, né? Só prender quem tá. Mas o crime não acaba. Por que o crime não acaba? Porque o nosso sistema produz crime. E isso é muito sério, né? O que eu tô dizendo, né? Quando a gente tem uma sociedade que historicamente segrega determinado grupo, dá privilégio a outros, aumenta a acumulação de dinheiro na mão de. Né, eu tenho um vídeo que eu quero mostrar pra você que vai ajudar. Que acumula bens materiais a um na base da exploração de outros, e depois você não quer que haja violência, depois você não quer que haja separação, depois você não quer que haja crime. Tem o Porta dos Fundos, fez um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que ilustra mais a posição crítica que eu quero dizer para vocês, para a gente sair de uma superficialidade que se combate, para acabar com o crime é só matar bandido, né? Esse é o raso. A gente está combatendo o sintoma, mas não a causa do sintoma, né? A gente está combatendo o efeito, mas não o que produz esse efeito. E aí a gente fica nessa de genocídio da população negra de periferia. E mata, e mata, e mata, e mata, e mata. Mesmo em período de pandemia, né, em 2020, a gente teve a maior mortes de pessoas negras de pessoas negras de periferia no Rio de Janeiro. A gente chegou a mais de mil e poucas pessoas, né? Mais de 1.300, né? Pessoas mortas. Acabou com o crime? Não acabou. Continua aí, entendeu? E a gente tem aquelas cenas bizarras de crianças sendo mortas, de balas perdidas, e essas crianças sempre têm cor. Entende? O problema não se soluciona acabando com o sintoma. A gente tem que ir na causa do sintoma. E a gente pensar, como tem um acesso de melhores possibilidades de vida dessas pessoas? Qual é o regime histórico que marca o crime com uma cor? É por acaso? Existe algo biológico na pele que leva a pessoa? Não. A resposta a gente já sabe que não. Então, um problema social histórico. Se não é biológico, social histórico. Tá, quais são as dimensões históricas que levaram que o crime, a periferia, tenha cor, tenha classe? Peraí, branco com dinheiro não rouba? Branco com dinheiro não usa drogas? Mas por que a população carcerária tem cor? Porque a maior parte, mais de 3 vezes das pessoas que estão presas nunca foram julgadas? Entende que a gente tem um problema de sistema de sociedade que só botar as pessoas presas não resolve. A gente tem que mexer na estrutura, a gente tem que vir na causa, né? E aí o que o Batman narra pra gente, assim, que é um cara que salva a cidade, que salva o mundo, porque ele viu uns caras lá fazendo uns crimes, mete a porrada neles, não tendo legalidade pra isso, não tendo, né? Ele não é policial, ele não é mas ele é um certo juiz social, né? Assim, autonomeado juiz, autonomeado justiceiro. Ninguém coloca ele nessa posição, mas ele diz: eu tenho dinheiro, eu posso, vou lá e vou bater nesses caras e vou ser aplaudido pela sociedade, entendeu? Que legalidade se. E ele tem cor também, né? Vamos marcar isso também, né? Ele tem gênero e tem cor, né? É um homem, é branco e rico. Né? Então acho que isso não pode ser escondido. Que é o herói. Que é o cara, que é o fodão, que é o incrível.
que isso informa de cultura pra gente, né? Porque eu tô indo tão fundo, assim, porque eu tô trazendo essa discussão tão longe, né, pra vocês. Porque quando a gente fala de democratização ao cinema, não é só você ver um filme. A gente está falando de um bem de consumo que tem a ver com a nosso direito de nos informarmos como seres humanos, enquanto como cidadão mesmo, sabe? É um direito cívico de, inclusive, se informar do pensamento e pela cultura da nossa sociedade. E eu também estou também narrando bastante Batman, para que vocês até algum momento vocês possam citar Batman com essa crítica que eu estou passando. Porta dos Fundos fez um vídeo, eu amei, gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu achei muito foda o Porta dos Fundos ter feito esse vídeo, que é Batman. Que a crítica é exatamente essa que eu tô falando pra vocês, sabe? Acho que eu já vi esse curta Nossa, ficou deles. muito bom, eu gostei bastante, assim. O curta deles é muito bom. E é sempre muito crítico, né? Que é uma coisa que eu adoro, né? Sim, sim. Eles são muito críticos, assim, né? Eles fazem provocações críticas assim que você fala, caraca, é mesmo? E você sai, e é bom a crítica porque possibilita a gente sair de um momento de alienação, né? Eu já falei, eu acho que eu nunca falei pra você desses conceitos, né? Alienação, nananana. Eu vou mandar lá no grupo, depois talvez no segundo momento a gente possa aprofundar essa história aí do Batman, mas acho o Batman legal pra citar na redação, tá? Acho incrível. Principalmente quando ele vem com crítica, né? Vem não alienado, não de tipo, como esse cara é bacana, ele bate em todo mundo e ele é o super-herói, né? Ele salva o mundo porque ele bate em bandido, né? Acho que é muito bobo colocar por aí, né? Acho que precisa de uma lente. Ó, eu tô caçando aqui e vou mandar lá no grupo pra vocês. Tem 11 dias só que esse vídeo foi publicado do Porta dos Fundos. Tá. Introdução. Então a sua tese tem que estar muito ligada ao tema. E para se ligar ao tema, a gente tem que se ligar ao tema. Que é trocadilho aí, né? Para que a sua tese possa estar muito bem ligada ao tema, a gente tem que se ligar no tema, né? E se ligar no tema é entender o que a banca está exigindo de vocês. E isso a gente pode dividir o tema, né, em palavras-chave, né? Essa noção de palavras-chave é muito importante. Porque a gente consegue encontrar um núcleo no tema. Existem as coisas mais importantes num tema para ser dito e tem as coisas que são mais secundárias para ser dito num texto. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Tem 3 momentos esse tema. A persistência da violência, a violência contra a mulher e o contexto é no Brasil. E às vezes o tema do Enem, eles sempre colocam um contexto ou uma data. Né? Caiu uma vez no Enem a exposição de crianças em publicidades no mundo contemporâneo, né? No mundo contemporâneo é para se referir não necessariamente o local, né? Mas o momento, né? Que é no dia de hoje. E talvez a coisa menos importante seja falar sobre o Brasil, ou seja, falar o momento, né? Esse final do tema é a coisa menos importante a ser dita. Quando a gente pensa a persistência da violência contra a mulher no Brasil, a gente pode localizar a violência contra a mulher no contexto brasileiro, né? Tem uma especificidade da violência contra a mulher no Brasil, porque quando a gente pensa um contexto de Inglaterra, a gente pode ter uma predominância ou uma certa hegemonia de raça, que é a pele branca. E a forma da violência contra a mulher branca tem uma especificidade diferente da violência contra a mulher no corpo negro. Não é a mesma coisa. Tem violência, óbvio. A violência, por exemplo, quando a gente olha os movimentos feministas da década de 80, da década de 60, da década de 60, a gente tem uma predominância das mulheres brancas reivindicando o direito ao trabalho, a carteira assinada.
E elas falam, não, nós queremos trabalho, nós queremos receber salários iguais a dos homens. Porque o homem recebe mais do que eu, só porque eu sou mulher? Não, isso não, né? E aí vai criando força, né? Igual pay, né? Igual work, igual pay, né? Equal work, equal pay. É frase, né? Feminista que da década de 60 que explode na Inglaterra e explode também nas fábricas. Então, igual trabalho, igual pagamento. Se eu trabalho tantas horas e faço a mesma função, e faço tão bem quanto, e faço melhor ainda do que o homem, por que eu recebo menos? Porque quando eu falo nas reuniões, falar, você é mulher, você não tem que falar nada. Porque a minha fala é desvalidada só porque eu sou mulher? Não, o meu trabalho é melhor, às vezes o meu trabalho tanto quanto, e eu quero um pagamento igual. Não, vou ficar por aqui mesmo, valeu. Então, cresce isso na Inglaterra, ali na década de 70, o movimento feminista reivindicando isso. E aí chegam as mulheres pretas e falam assim, é isso mesmo, vocês querem trabalhar? Mas a gente trabalha desde quando? Desde sempre. A minha amiga de história tá aqui passando aqui, a Lidiane. E ela tá falando, o Val tá citando Bell Hooks. Bell Hooks é de fato, né? E ela fala, ué gente, como assim? Eu tô na senzala, eu tô sendo escravizada desde sempre. Que história é essa que queremos trabalhar? E quando essas mulheres brancas vão pro trabalho, elas colocam as mulheres pretas para ficar dentro do lar. E aí as mulheres pretas têm que fazer a comida do marido, têm que fazer a comida das crianças. E aí, o que a Bell Hooks vai... Tem um livro da Bell Hooks muito bom, né? Que é E eu não sou uma mulher? E eu não sou uma mulher? Que é uma crítica ao feminismo branco dessa época, que de certa forma está falando, queremos direitos femininos, queremos que as mulheres trabalhem. E eu não sou uma mulher? Eu já não estou trabalhando? Vocês, mulheres brancas, não estão pagando a gente um salário muito menor, igual os homens fazem? E esse direito por igualdade eu não vou ter? E eu não sou uma mulher? Isso porque eu tô trazendo essa dimensão política histórica para vocês, né? Para dizer que a violência, quando a gente fala do local, né? Quando a gente fala no contexto Brasil, a gente tem que entender uma miscigenação muito grande que, por exemplo, na Inglaterra não tem. E se a gente está falando disso, o que de alguma forma eu estou dizendo para vocês, que a violência, a segregação, o não acesso ao direito, ele também tem uma marcação de território. Porque a depender do território e a depender do momento histórico que a gente está vivendo, a segregação, a separação, o racismo, o machismo tem uma especificidade outra. O machismo não se endereça a uma mulher branca da mesma forma que se endereça a uma mulher preta. Val, você está falando então que mulher preta sofre mais. Não, e isso é uma armadilha, tá? Uma armadilha argumentativa muito ruim que a gente não pode cair. Que é uma certa régua, uma certa medida do sofrimento, da segregação. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai hierarquizar de novo, né? E eu acho que a luta, quando a gente está falando desses momentos sociais e dessa ética, a gente não está falando de estabelecer hierarquias. Muito pelo contrário, a militância ética de verdade, ela quer acabar com a hierarquia. E quer botar todo ser humano como ser humano. Todo ser humano com direitos iguais como ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não dizer que um sofre mais. É lógico, existem urgências. Existem urgências. Quando a gente fala da morte das pessoas negras, isso é urgente no nosso país. É um problema muito atual e muito urgente. E quando a gente fala
da exploração do trabalho, né? De como é que quem nos explora, né? Uma classe. Eu estou sendo muito marxista, eu não sou nem marxista, tá, gente? Eu sou Foucaultiano. Talvez vocês entendam mais esse termo quando vocês estiverem na faculdade. Eu não sou marxista, eu sou bem Foucaultiano. Mas eu acho que o marxismo nos mostra que essas hierarquias, de certa forma, dá certos privilégios a um e possibilidade de acessão a um grupo e a outros não, né? Então, a divisão de classe possibilita isso. E o que todo movimento militante quer, e é importante já eu dizer para vocês também, né, os temas das redações, principalmente do Enem, são temas éticos, políticos. Então, uma formação ética, que eu estou falando aqui com vocês, essa crítica ética, é super importante para a redação, porque ensina vocês a ler o tema e a localizar o problema do tema, para vocês problematizar o tema de vocês e construir argumentos mais fortes. É importante ter esse caráter que eu estou passando para vocês, para inclusive vocês melhorarem a argumentação de vocês na redação. Para vocês não fazerem coisas muito superficiais, de tipo, ai, como é que a gente acaba com o crime? Bandido bom é bandido morto, é só matar bandido, né? Aí fica uma coisa meio infantil, né? Fica assim uma luta de bem contra o mal. Ai, somos bonzinhos que vamos combater os crimes. Ai, fica uma coisa muito infantil, né? E quando a gente entende a complexidade histórica, política e o sistema que nós vivemos, vocês podem melhorar a argumentação de vocês e fazer argumentações menos bobinhas. Não que eu acho que vocês estejam fazendo, né? Eu leio a redação de vocês, eu não acho que vocês estão fazendo redações bobinhas, né? Muito pelo contrário, tem uma sofisticação. Mas eu quero enfatizar essa sofisticação, que ela é importante. Eu tô levantando muita coisa, né, gente? Me segura, gente. Qualquer coisa. Val, não tô entendendo nada. Eu preciso que vocês falem também, porque senão eu não sei se eu tô caminhando junto com vocês, se vocês estão conseguindo me acompanhar no meu raciocínio. Que eu posso falar de uma forma muito abstrata, muito difícil, e vocês não estão acompanhando. Como é que... Eu tô entendendo a linha de pensamento, né? Não sei os outros. E aí, como é que estamos? Tô viajando muito, Val, não tô entendendo nada. Eu tô entendendo, assim, a linha. É porque é uma linha de pensamento, eu tô entendendo. Tá. Um traz o outro, o pensamento traz o outro, dá pra entender. Ilma, Ana, até a Tauan também pode me apontar também, tá? Eu tô conseguindo entender e eu tô quietinha, mas é porque eu tô prestando atenção mesmo e tentando ver, conectar as coisas e vendo que tudo que você fala tem tanta conexão, tanta coisa. E tô pensando bastante sobre. Ah, então tá. Então, o que eu tô falando pra vocês, que quando a gente tá falando desse acesso ao cidadão, a se tornar um cidadão de direito, a busca pelos seus direitos, nananã, é de alguma forma a gente afastar esses abismos, né? Os temas das redações, eles sempre colocam certos abismos, né? O abismo do acesso ao cinema. Como é que uma pessoa no Rio, na Barra da Tijuca, vai na sua esquina e vai ao cinema e se informa e tem acesso à educação de qualidade e tem acesso à formação crítica e acesso à faculdade, ao ensino superior assim, e tem os melhores salários, consegue morar de frente à praia porque tem já uma estabilidade, e como aquela pessoa lá do Nordeste não tem o que beber, tá com escassez de água, não tem o que comer, tem um abismo. E aí, quando a gente pensa no humano, o ser humano, né, e a busca por direitos humanos, a gente quer necessariamente acabar com essas hierarquias, com essa desigualdade, com esses abismos, e colocar que todo humano tem direito a acessos ao humano, aos recursos humanos e aos direitos humanos. Por que você tem que ter direito a acessos aos direitos humanos? Porque você é humano. Então a premissa do discurso é sempre essa. E por isso, agora eu lembrei porque eu fiz essa argumentação. Quando eu falo da especificidade da violência contra o corpo feminino e a especificidade do corpo negro feminino, não é para se estabelecer uma hierarquia, mas que a gente possa melhor olhar e melhor atender e melhor lutar por esses direitos humanos. E a gente precisa ter essas lentes.
Porque senão a gente cai, ai gente, pra mim é todo mundo igual, gente. Ai, pra mim não tem isso, gente. No BBB tem muito isso, né? Quem tá assistindo Big Brother tem muito disso. Olha só, ela tá falando que é uma mulher trans e não sei o que. Ai gente, bobagem, pra mim todo mundo é igual. Quando eu olho pra vocês aqui, ó, eu não vejo negro, branco, mulher. Eu não vejo isso, eu vejo todo mundo como humano. Todo mundo aqui é humano, gente. Eu não vejo diferença. E esse discurso é muito presente no Big Brother e é muito presente nas pessoas ao nosso redor, principalmente as pessoas mais simples, né? Que não tem uma formação crítica que eu estou tentando passar para vocês. E nem porque essas pessoas são pessoas ruins, né? Essas pessoas não tiveram acesso a uma informação, a uma formação crítica eu passo a estrutura da redação, eu passo um modo de fazer, mas para mim a forma tem que ter conteúdo, né? Para mim não pode ser uma forma vazia. E esse conteúdo que eu acho que tem que ter na forma é a criticidade. Se vocês têm um pensamento crítico e vocês têm essa formação histórica política, vocês conseguem falar de qualquer tema. Qualquer tema vocês dão conta, porque vocês têm a forma, o que fazer, onde fazer, não que, e conteúdo. Que às vezes o que acontece? O aluno tem, eu sei fazer uma introdução, eu sei fazer um desenvolvimento, se depara com um tema e não consegue falar sobre o tema, não tem conteúdo, vazio de conteúdo. Então a criticidade é muito importante. Tá, o que eu tô falando, né? Essas pessoas que falam, somos todos iguais, somos todos humanos, eu não vejo diferença, nananana. O que esse discurso proporciona no final das contas? Uma manutenção do sistema. Por quê? Se eu vejo todo mundo como igual, todo mundo aqui, não tem problemas, né? E isso é um discurso muito hipócrita, porque essa pessoa, ela vê cor na hora que ela vai ter seus relacionamentos. Essas pessoas, elas têm relacionamento com pessoas negras. Ela vê em classe na hora que vai fazer a contratação de trabalho. Contrata os seus iguais, contrata... Não. Essas pessoas, elas veem gênero quando vão se pronunciar além da quebrada, vê sexo, né? Bota ele, não vejo diferença nenhuma, pra mim é todo mundo igual. Mas, amigo, não, você enquanto homem... E ela escreve ela na testa, né? A Linda Quebrada escreve na testa. Ela na testa. Não tem nenhum adereço masculino. Bota aquela trança. Tem uma postura de mulher, não sei o que. Você lê como uma mulher. E ela tatuou. Mas sempre vai o que aponta ao sexo. Por mais que ela reivindique o gênero. Mas eu não vejo nada disso, gente. Pra mim é todo mundo igual, gente. Que isso? Para com isso. Eu não tenho essas coisas. Aí você vai ver quem ela contrata, quem trabalha com ela, quem tá no ciclo social, com quem ela namora. Tem cor, tem gênero, tem raça, né? Tem classe. Mas, gente, somos todos iguais, gente. Eu tenho um vídeo muito bom que eu publiquei esses dias de um garoto que encontrei aleatório no Instagram, que ele falou sobre branco Bird Box, né? Que é uma crítica isso, né? Bird Box é um filme, né? Que quando você olha para a realidade, quando você olha lá para fora, né? Essas pessoas têm um surto, um picriti, e elas se suicidam, né? Então, para sobreviver, é necessário vendar os olhos e não ver, né? Você não pode ver. E aí, ele narra, né? Então, que essas pessoas, elas são pessoas vedadas, né? Eu sou... Né? Gente, somos todo mundo igual, não vejo diferença, né? Que é essa grande hipocrisia. Mas que essas marcações estão lá. Inclusive, quando esse tema da redação do Enem caiu, a democratização do acesso ao cinema, já fazendo essa marcação de raça, classe e gênero, né, que eu já estou dizendo para vocês, ela diz da possibilidade ou não acesso do cinema, gente.
a depender da sua classe, a depender da sua raça, a depender do seu gênero, você tem mais acesso ou não ao cinema. A depender da sua cor, você pode ser mais fácil contratado para trabalhar no cinema ou não. A depender da sua classe, você pode ter acesso à informação e à formação ou não. E aí, quando a gente pensa em direitos humanos e tratar o humano como humano, essas ficções da nossa sociedade, essas construções que a nossa sociedade inventou, de raça, classe e gênero, a nossa sociedade inventa isso não existe desde sempre. Isso tem um momento histórico, é um momento que se funda o capitalismo, né? Esses abismos se espraiam, né? Esses abismos ficam cada vez maiores. Tá. Val falou coisa beça. Já tá acabando o nosso tempo. Nós temos 10 minutinhos aqui. Para terminar, esse é o primeiro momento da aula. A gente vai ter um segundo bloco, né? Esse é só o primeiro bloco. E até agora, tudo isso para dizer para vocês que essa criticidade, esse olhar crítico, nos ajuda a melhor ler o tema. E se melhor a gente lê o tema, melhor a gente liga o tema. Quanto mais ligado a gente está no tema, mais ligado a gente faz uma tese. E uma das coisas chaves para a gente ler bem o tema é entender os núcleos, né, da redação, do tema da redação. E eu já estou dizendo para vocês que normalmente são 3. O Enem monta 3. Algumas provas montam 2 núcleos, algumas provas montam um núcleo só, tipo empatia, né? Como o Tauan já me contou que caiu na prova militar, né? Empatia. Tem um núcleo só, né? Mas o Enem tem uma pegada crítica social muito forte, né? E é necessário uma formação crítica para fazer uma boa redação do Enem. E, inclusive, entender esses núcleos, né? A persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? E aí o primeiro núcleo é o núcleo que tem que ser enfatizado na redação de vocês, né? Então, a gente não tem que falar só da violência contra a mulher, a gente tem que falar porque persiste. A persistência é a coisa mais importante. Quando a gente fala da democratização ao acesso ao cinema, a palavra-chave, o núcleo-chave desse tema é democratização. É como o humano tem acesso e direitos àquilo que é do humano, né? Democratização é esse termo, é essa noção, né? Do humano ter acesso aos direitos humanos. E como é que se inflige direitos humanos, que é, por exemplo, acesso à cultura, quando a gente marca classe? Tem dinheiro? Mora lá na Barra? Você mora em Ipanema? Tem dinheiro? Então você tem acesso à abundância a direito humano. Você é preto? Você mora no Nordeste? Você mora na periferia? Então, acesso humano a você é menor. Por quê? Quanto mais lido como humano, mais acesso humano. Quanto menos lido como ser humano, menos acesso humano. Essa fórmula é muito importante. E ela é histórica. Qual é a principal justificativa para a escravização? Chegam os portugueses, os europeus, chegam no Brasil. Tauan, você pode já criar um link aí, se você puder, enquanto eu vou falando. Chegam os portugueses no Brasil e tem uma frase do Caminho, que é Pera Vaz Caminha, que ele fala assim: o maior fruto que a gente pode tirar dessa terra é a catetização desses selvagens. Olha o que o Caminho diz, né? Ele não vê os indígenas como humanos. Tem uma noção nesse momento colonial que eles fazem uma divisão que eles chamam de unidade psíquica, né? Que essa espécie, né, um dia vai se tornar humano. Primeiro é selvagem, depois de selvagem ele se torna bárbaro
E depois ele se torna civilizado. E a função de eu, europeu branco, é transformar esse animal em ser humano. E ser ser humano é ser eu. E aí a gente tem um processo... Qual é o projeto de miscigenação no Brasil, né? Quando, né, aumentam o nível de exportação de pessoas para cá, para ser escravizada aqui no Brasil, existe uma predominância de pessoas de peles negras, né, que são trazidas para cá. A política de Portugal para tornar Brasil mais humano é trazer pombo, né? Porque não existia pombo no Brasil, né? Se traz pombo para transformar aqui em América, mas trazer brancos para cá para que eles possam se misturar e clarear a pele. Então, esse é um projeto para o português de tornar o Brasil mais humano, menos, né? Que ele não é tão humano assim. Por que ele não é tão humano assim? Porque tem um bando de selvagens aqui. Tem um bando de animais aqui. E esses animais são indígenas e pessoas negras. Então a história do Brasil narra, de uma certa forma, esse mais humano, menos humanos. Quando chega um escravizado, é importante até mudar o vocabulário, tá, gente? Porque quando esse vocabulário escravo pressupõe que ele nasceu para ser escravo. E quando a gente fala escravizado, a gente está falando de uma pessoa que foi colocada nessa condição. Então, isso já é uma crítica muito presente na universidade. Quando vocês estiverem na universidade, é importante vocês tomar cuidado com o vocabulário e não falar escravo, mas escravizado, tá? Que vocês estão deslocando, então já estão pondo essa crítica. Então já estou presumindo já para vocês. Vocês vão estar na universidade e é importante já vocês saberem os debates comuns na universidade, tá? Então, chega um escravizado, uma pessoa que foi escravizada, o que se olha? Dente e tamanho do pênis. Por que se olha dente? Quando se você compra um cavalo, para saber o quanto ele está bem de saúde, você olha o dente. E se ele é bom para procriação, para multiplicação, você vê a saúde do pênis. Então, essa história que a gente fala, ele é negão, ele é mó preto, deve ter tem o pênis grande, isso é herança racista. Quando a gente olha as estátuas dos gregos, qual é o tamanho do pênis? Por que isso? Porque quanto mais humano, mais racional. E se você é racional, você não age como um animal. O seu corpo não é como de um animal. E se o seu corpo não é como de um animal, é como de um humano, o seu pênis é maior. Menor, perdão. Agora, se você é um animal, você é um cavalo, seu pênis é maior e menos racional você é. Então, a colocação de dentes brancos, pau grande, isso é uma animalização do homem negro. O que você está dizendo? Esse aqui não é humano, é um animal. Logo, se não é humano, não tem acesso aos direitos humanos. Isso configura Brasil, isso cria o nosso sistema de Brasil. Isso forma Brasil. O Brasil é formado e colonizado com uma visão de esse aqui é mais ser humano, esse aqui é menos ser humano. Esse aqui tem que ter mais acesso à educação, esse não. Esse aqui tem mais acesso à cultura e esse não. Esse aqui vai ter os melhores para o trabalho, melhores condições de trabalho e trabalhos mais leves que não acabe com o seu corpo. E esse aqui vai carregar, vai praticamente carregar uma carroça nas costas. A violência obstétrica. O corpo feminino, historicamente, sofreu mais violência obstétrica, né? E principalmente o corpo feminino negro. Há uma política, principalmente aqui no Brasil, já vou fechar essa, que se não dá anestesia às mulheres pretas para quando elas vão ter filhos. E isso era uma coisa corriqueira na década de 80. Por quê? Ele é negra, ela é negra, ela aguenta mais dor. Logo, não se aplicava
como é que se fala? Fugiu a palavra. Anestesia. E tem que ter o parto normal. Isso é uma violência obstétrica, uma violência médica. E a violência médica se direcionava às mulheres pretas. Porque era entendido que esse homem preto aguenta mais. Isso não está no discurso, né? É mais forte. Acho que foi Linda Quebrada, ela até soltou essa, né? Ela falou assim, sabe por que os portugueses querem escravizar a gente? Porque nós éramos fortes, porque nós aguentávamos mais. O que ela está reproduzindo é uma ideia racista colonial, que esse animal aguenta mais dor. Gente, tá acabando, vamos pro próximo e a gente continua essa discussão lá e eu termino de pegar essa ideia crítica pra gente ler melhor os temas. Hoje a gente tá falando sobre o tema, né? Vai fechar aqui e a gente continua lá.